Sim, boa tarde, CP1. Agora nós vamos para o segundo momento da nossa aula. Nesse segundo momento, nós vamos estar estudando os tipos de frações. Tipos de frações. Ok? Então vamos lá. Para a gente começar a estar trabalhando os tipos de frações, nós vamos primeiro trabalhar com a classificação, com uma classificação diferenciada, que não é tão mais comum, nós vimos nos livros. Nós vamos fazer a diferença entre uma fração decimal e uma fração ordinária. Quando que uma fração ela é decimal? Ela é decimal quando os seus denominadores são potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e etc. Por exemplo, 3 décimos é uma fração decimal. 24 centésimos é uma fração decimal. 1 milésimo é uma fração decimal. Porque tem potências de 10 no denominador. Se a fração que tem o denominador zero, ela é uma fração decimal, todas as outras são ordinárias. 4 nonos, 5 sétimos, 2 oitavos, 1 terço e assim por diante, ok? Então, essa é a primeira forma de nós classificarmos uma fração, em decimal ou ordinária, tá bom? Mas agora nós vamos para aquela parte onde é mais comum nós vemos na sala de aula, que é quando a gente diz quais os tipos, o que uma fração ela pode ser. Uma fração ela pode ser própria, imprópria ou aparente. E nós vamos começar pelas frações próprias. Uma fração ela é própria quando o numerador é menor que o numerador, que o denominador. Ok? E nós vamos pensar assim. Vamos dar exemplos, né, claro? Exemplos: 2 terços, 7 nonos, 1 meio, 3 quartos e assim por diante. O que também é importante eu saber sobre fração imprópria? Representar essa fração imprópria, né? Então, exemplo, 2 terços, eu separei meu inteiro em 3 partes e retirei 2. Aqui eu pintei, eu separei, eu dividi o meu inteiro em 9 partes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e retirei 7. Nessa aqui, eu dividi o meu inteiro em 2 partes e retirei 1. E aqui no 3 quartos, eu dividi o meu inteiro em 4 partes e retirei 3. Algum problema? Espero que não. Tá, então isso é ser uma fração própria. Eu não posso esquecer que toda fração é uma divisão. Então, é uma divisão onde o numerador é menor que o denominador. Então, se eu faço essa divisão, ela vai gerar normalmente uma dízima periódica ou uma divisão inexata, ok? Então, vamos seguir. Vamos agora ver as impróprias. Tá, uma fração, ela é imprópria quando? Quando ela é imprópria? Ela é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Nós temos muita coisa para falar sobre as frações impróprias. Um exemplo: 7 quintos é uma fração imprópria. O 7 é maior que 5. Como que eu representaria essa fração 7 quintos? É como se eu pegasse um bolo, dividisse em 5 partes iguais, claro, né? Em 5 partes. E deles eu tomasse 7
partes. Por que, tia Regina, que você teve que desenhar 2 bolos, 2 inteiros? Porque se eu fizesse um só, eu só pintaria 5. Tá vendo? 5, 6, 7. Olha aqui, 4 terços. Também é uma fração imprópria que eu dividi em 4 partes. Não, perdão, eu dividi em 3 partes. Mas se eu quero pintar 4 partes, eu tenho que fazer um outro inteiro. Eu tenho que dividir um outro inteiro. Por quê? Com um inteiro eu pinto 3. E no próximo eu vou pintar mais um, pronto. Aí eu pintei 4 terços. 4 pedaços pintados em blocos de 3, ok? Caso você tenha tido alguma dúvida, vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó. Se eu tenho, ó, 9 sextos, eu peguei o inteiro, dividi em 6. Só que se eu peguei o inteiro e dividi em 6, eu só vou conseguir tirar 6 partes. Então, eu desenho um outro bloco de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim, eu trabalhei as minhas frações impróprias, ok? Só que tem mais uma coisinha para eu falar sobre as frações impróprias. Quando eu falei a respeito, vou dar para apagar aqui, mas eu vou escrever imprópria de novo. Quando eu falei a respeito das frações próprias, eu falei que ao dividir o numerador pelo denominador, ou vai gerar um decimal exato, ou vai gerar uma dízima periódica. Quando eu tenho a fração imprópria, tem uma situação muito importante que a gente tem que aprender. Eu tenho uma fração imprópria e eu posso transformá-la num número misto. O número é misto porque tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Tia Regina, como é que eu tenho uma fração imprópria e transformo num número misto? Olha só, vamos começar pelo 7/500. Então, sempre que eu estou na sala de aula, eu faço, gente, eu vou dividir o 7 por 5, vai dar 1 e vai restar 2. Qual o formato do número misto? Quociente, resto, divisor. Eu costumo falar que é o querida. Por que querida? Q de quociente, R de resto, D de divisor. Então, eu te pergunto, o quociente é 1, o resto é 2, o divisor é 5. Querida. Então, 7/500 equivale a 1 inteiro e 2/5. Ok? Vamos ver aqui, ó. 19 nonos. Vou fazer a divisão. 19 dividido por 9 dá 2, resta 1. Então, vamos para o querida. Quociente 2, resto 1, divisor 9. Então, 19 nonos é 2 inteiros e 1 nono. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vou apagar aqui, gente. Aqui, ó, eu uso sempre o querida, porque eu acho que é uma forma da gente decorar fazendo. 17 dividido por 3 vai dar 5, resto 2. Quociente, resto, divisor. Então, 17 terços equivale a 5 inteiros e 2 terços. Tia Regina? Mas você também pode fazer o contrário do número misto para fração imprópria? Claro que eu posso. Um exemplo, 2 inteiros e 3/500. Eu faço 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13 e repito o denominador. Olha o outro exemplo. 7 inteiros e 1 nono. 9 vezes 7, 63. Mais 1, 64. E repito o denominador. Olha a letra C. 2 inteiros e 1 quarto. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 quartos. Então, eu multiplico esses 2 e somo com o numerador, para gerar um numerador novo. E repito o denominador, ok? Então, o que eu vi de fração imprópria? Eu vi a classificação de fração imprópria, como é o tipo como que é a fração imprópria, que ela tem um numerador maior que o denominador. Eu vi
como se representa as frações impróprias, e vi também que eu posso pegar uma fração imprópria, transformar em número misto e de número misto para fração imprópria, ok? Então agora nós vamos para as frações aparentes. Uma fração é aparente quando o numerador é múltiplo do denominador, a diferença do denominador. Então o aluno poderia me falar assim, do denominador, beleza. Aí o aluno poderia falar assim, ué, então o numerador é maior que o denominador? Então ela é imprópria? Não, gente, olha só. Vamos deixar bem claro. A fração imprópria, ela é imprópria. Um exemplo, 7/3, ela é imprópria. Por quê, tia Regina? Porque, olha só, para ser aparente, o numerador precisa ser múltiplo. Um exemplo, quem é capitão, tem um soldado e tem um capitão. O capitão, ele é soldado, mas ele não quer ser chamado de soldado. Ele já é capitão. Aqui é a mesma coisa. Ela pode ser definida como aparente? Pode. Ela tem características de imprópria, tem características de imprópria, mas ela não quer ser chamada de imprópria. Ela é aparente. Um exemplo, 12 meios. Ela é imprópria. Não é. Não é. Toda vez que você tiver uma fração que o numerador for maior que o denominador, primeiro você pergunta, o numerador é múltiplo do denominador? Se a resposta for sim, ela é aparente, igual essa aqui, é aparente. Agora, se você tem 7/500, pergunta aí, o numerador é múltiplo do... O 7 é múltiplo de 5? Não. Então, ela é imprópria. Ok? Então vamos de novo. 12 meios, ela é aparente. 15/500. Olha aqui, o 15 é múltiplo de 5? Sim. Então ela é aparente. 2 meios. 2 é múltiplo de 2? Sim. Então ela é aparente. 0/9. 0, sempre que o 0 tiver no numerador, é aparente. É a única fração aparente que o numerador é menor que o denominador. Então eu te pergunto, 0 é múltiplo de 9? Sim, então ela é aparente. Então presta atenção para aprender as coisas com clareza. Se eu tenho uma fração, tá aqui, o 13 é múltiplo de 6? Não. Então essa fração ela é imprópria. Agora, se eu tenho 12/6, o 12 é múltiplo de 6. Então eu tenho uma fração aparente, ok? É assim que eu gostaria que vocês aprendessem, tá? E vamos supor, quando eu estava trabalhando nas frações próprias, nós vimos, né, que se eu dividir o numerador pelo denominador, geram números decimais, exatos ou inexatos. Com as frações impróprias, a gente vai trabalhar com, vai ter números mistos. Ou se a gente fizer aquela divisão, também vai dar decimal. Mas na fração aparente, tem uma característica especial. Quando você divide o numerador pelo denominador, você vai gerar um número inteiro, um número natural aqui, ó. 12 dividido por 2, 6. 15 dividido por 5, 3. 2 dividido por 2, 1. 0 dividido por 9, 0. Então, olha o porquê de eu não poder dizer que essa fração é imprópria, porque ela não gera número decimal. Eu não transformo ela em número misto. Eu transformo ela num número natural. Então, o aluno tem que saber, quando a vez que tiver uma fração com numerador maior que o denominador, não vai de cara colocar imprópria. Primeiro vai perguntar, o numerador é múltiplo do denominador? Se a resposta for sim, ela é aparente. Se a resposta for não, ela é imprópria. Tudo bem, gente? Então, olha só. Com essa explicação de fração própria, imprópria, aparente e várias situações que a gente precisou aprender, eu só precisaria trabalhar a representação, né? Vamos supor aqui, eu vou representar uma só para vocês terem a noção do que é. Essa aqui, ó, vou representar essa aqui. Eu vou dividir em blocos de 5. 1, 2, 3, 4. Isso.
Então, eu tive que fazer 5 e vou pintar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então, gente, com essa explicação de tipos de frações, eu vou deixando com vocês. Se vocês acharem difícil, vocês vejam de novo o vídeo. E eu vou mandar pelo ClassUp os exercícios. Eu não vou escrever aqui, não. Vai pelo ClassUp os exercícios. Vai pelo ClassUp os exercícios, tá bom? Obrigada pela aula. Depois que você assistir esse vídeo, já faz os exercícios que eu deixei, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada pela aula. Tchau.